Não sei em que momento eu me bloqueei, me mutei. O Manel disse ali acima, síndrome do impostor, infelizmente acomete boa porcentagem das mulheres de sucesso. Deve ser quando a gente falou sobre, a gente não reconhece o bem que faz, é isso, Manel? Gente, não sei em que momento me bloqueei, me mutei ali o microfone sem querer. Alguém tem alguma dúvida com relação ao atendimento da Edna? Quer perguntar alguma coisa? Então, vamos para o próximo sorteio? Deixa eu ligar o ar aqui um pouquinho, que eu já olhei ali, as minhas bochechas estão vermelhas de calor. Vamos ver. Ai. Eu tava olhando para ti para ver. Tu mesmo. Enxergar aqui. Hã? Demorei para enxergar, porque bate o reflexo. Não, ela custa focar mesmo, né? Mas depois deu para ver. Ali, agora focou. Agora deu. Muito bem. Tem certeza que tu quer consultar, Cris? A gente sempre precisa de alguma coisa, né, Laura? É isso aí, é isso aí. A gente olhar pra gente é uma coisa, outra pessoa olhar pra gente é diferente, né? Com certeza, querida. Mas tu já tá fera. Já estamos na jornada há um tempinho, né? Mas tem sempre coisas que a gente quer mudar, tem sempre coisas para deixar de procrastinar, tem muito planejamento e pouca execução ainda, questões de família, eu acho que ainda, não diria nem talvez para resolver, né? Mas assim, talvez para entender mais esse momento, apesar que hoje até me sinto bem mais tranquila, assim, né? De uns 6 meses para cá que eu comecei a estudar muito assim a física quântica e tal, aí sabe quando começa a te dar uma baixada para você entender assim o momento, né? Então eu meio que parei assim, espera só um pouquinho, dá para parar que eu tô falando? Ele quer consultar junto? Não, é o cachorro, ele tá editando o cachorro. Por favor. Ó. Então, querida, desculpa. Aí, assim, eu dei uma parada de me cobrar tanto. E aí, assim, até começou a aparecer um, outro consulente, enfim, começaram a aparecer mais. E, assim, as coisas vão fluir. Aí, somem, aí vem as férias também, então é um momento que eu também dou uma parada, mas esse ano até que eu tô mais assim, os outros anos parece que eu voltava em estaca zero, e tinha que começar tudo de novo, porque aí eu tô em casa, tô com eles, né? Não tenho aquele tempo tão assim. Eu levanto cedo todo dia junto com o maridão, estudo sempre de manhã, né? Aproveito que não tá, né, cachorro, todo mundo conversando, etc e tal, para, né, dar uma fluida, né? Sim. E assim, às vezes eu fico pensando, poxa, poderia estar atendendo mais? Poderia, mas o que eu preciso ainda fazer? Então, assim, como eu estou aqui, né, lá em Joinville, vai fazer 4 anos já esse ano, né? Então, assim, eu preciso mudar, assim, umas estratégias que eu não mudei ainda. Por exemplo, fazer cartão e distribuir em lugares que eu costumo frequentar, sabe? Então, assim, tem um pouco de procrastinação, eu acho, ainda de ir fazer isso, né? Que as pessoas aqui, eu sinto, é engraçado, né? A gente sabe que no Sul, Porto Alegre, as pessoas têm uma mente mais aberta, né? Assim, para o lado espiritual, para as terapias alternativas, tal. Mas aqui eu ainda, assim, às vezes falo de floral e tem gente que nunca ouviu falar em floral, né? É estranho até para mim, entendeu? Sim. E então, assim, tentar divulgar dessa outra forma, né? Buscando, assim, essas coisas. Eu acho que a questão da culpa, eu acho que eu melhorei bastante, que eu acho que quando eu parei de trabalhar, que aí eu fiquei com eles, né, que foi todo aquele processo, parei de trabalhar, perdi minha mãe, que foi tudo na mesma época, foi o aprendizado, né, agora é você que tem que tomar conta dos seus filhos, né. Então, Faz quanto tempo? Minha mãe fez 6. Tá. 6 anos. Tá. E aí, assim, né, você tem que tomar conta dos seus filhos, mas eu acho que foi ao mesmo tempo aquele boom que
eu sempre gostei desse lado, né? Quando eu comecei a me tratar com terapias alternativas, isso foi lá para 98, eu acho, mais ou menos, eu fazia massagem, ela usava óleos, ela também falava alguma coisa até de floral, fazia reiki, e aí era feng shui, assim, tudo eu comecei a estudar um pouco de tudo, né? Mesclando um pouco de tudo. E aí, florais mesmo, eu comecei a fazer uso em 2001. E uma moça que trabalhava comigo, que, na verdade, ela é mineira, e ela indicou uma terapeuta que é de São José do Rio Preto, né? E ela falou, olha, Cris, eu te falo que, assim, eu não dirigia. Então, pra você ter uma ideia, ela começou a tomar os florais, e aí passou a dirigir, etc e tal. E na época eu tinha muita questão emocional, né, Lauren, ainda, eu não sei se eu já te comentei, mas acho que eu já te comentei que em 94 eu tive um acidente de carro, eu perdi um namorado nesse acidente, eu tive fratura, né, da face, então, assim, foram vários processos, né, que eu tive que passar, amadurecer, até por isso tanta busca, né, tanta busca de resposta, autoconhecimento. E assim, eu lembro que me ajudou bastante a questão emocional, para me manter mais assim, equilibrada. Mas na época, assim, essa época principalmente, como você disse, né, de empatins, botar no... Na caixa d'água? Eu acho que na época deveria já ter colocado há muito tempo, assim, entendeu? Porque a questão da ansiedade, ela me acompanhou por muito tempo, assim, eu acho que em altos e baixos, em vários momentos, né, com várias mudanças que eu fiz. E eu acho que, assim, eu consegui, assim, romper essa ansiedade maior quando, em 2018, eu fiz a regressão, né, com a terapia reencarnacionista, e aí apareceu, né, outra vida, depressão, tal. Então, dali eu comecei uma fase diferente, né? Depois fiz... É o divisor de águas mesmo, né? Foi, porque aí, assim, muita coisa começou, eu comecei a me soltar, aceitar, parar de me cobrar, entender mais o momento, a mudança que eu tinha tido mesmo, né, aqui para o sul, tá com as crianças, tá com a minha família, né? Depois eu fiz eu fiz duas, uma em seguida da outra. E aí a segunda, assim, eu não sei se eu cheguei a comentar, que teve uma época que eu tinha muita dormência no pé e na perna. Não. Tinha muita dormência. E até na época do chamado da luz, lá em 2015, já tinha isso, era uma coisa que vinha. Aí, assim, lógico, você vai para o médico, sintoma de ansiedade e tal. E aí, né, você vai e volta e nada daquilo. Aí eu falei, gente, eu preciso ver o que é isso. Aí, na segunda regressão, apareceu um desencarne com incêndio, uma queimadura, né? E, assim, era uma memória que eu, né, quando eu me sentia sintonizada. Exatamente, né? Aí, Lauren, de lá pra cá, assim, eu, assim, raramente, não tive mais essa sensação. Até hoje eu lembrei disso, que eu pensei assim, se eu for sorteada, o que eu vou... Olha, minhas bruxinhas, tô falando, olha aí. Todo mundo se preparando, porque hoje vai ser minha vez. E olha que ia deixar para semana que vem, porque eles estão aqui, né? Eu falei assim, eu acho que semana que vem que eles vão ter voltado à aula vai ser mais tranquilo, né? E eu falei, nossa, que engraçado, né? Não senti mais isso, graças a Deus. Porque eu tive muito sintoma físico, Lauren, assim, eu tinha muito aperto no peito, eu tinha muita dor de estômago, o intestino já foi muito preso, até falando, a Edna ouvindo falar, eu já passei bastante por isso. Hoje, assim, eu vou no banheiro praticamente todos os dias, nem que eu vá pouco, eu vou. Percebo que a alimentação, no caso a farinha branca, que nem ela falou do pão, eu adoro um pão francês, mas eu prefiro comer um pão à base de fibras, porque senão eu sinto que dá uma mexida. E lógico que a gente já começa também a olhar o que está segurando, né? O que eu não estou querendo soltar, enfim. É porque assim, uma vez, mesmo se eu vou pouco, tu disse, se vai pouco, porque é proporcional àquilo que a gente come, né? Também. Ou tu tá tendo uma alimentação super nutritiva e absorvendo 100% do que tu tá comendo, o que já, na verdade, não... Isso é quase inviável, né, de acontecer.
ou tu tá deixando algo ali que pode virar toxina, né? Exatamente. Isso é até uma coisa que o ano passado, que eu dei uma desequilibrada, foi uma coisa que pegou, porque assim, né, eu perdi meu pai, vai fazer 12 anos esse ano, e meu pai tinha síndrome do intestino irritável. Tá. E na época que ele faleceu, ele acabou, logo depois da cirurgia, ele não aguentou e faleceu. Eu acho que foi feita uma biópsia, mas a gente acabou não indo buscar. Eu nem quis saber muito assim, se teve um câncer, alguma coisa. Mas aí todo mundo, não, é bom vocês fazerem a colonoscopia, tal, enfim. E aí em 2015 eu fiz tirei um nódulo bem pequeno, assim. E aí, tem que fazer um acompanhamento a cada 3 anos. E o ano passado, e assim, eu passei até o período e eu fiz o ano passado. Só que eu fiquei tão neurótica, assim, que eu comecei a perder o sono, começou a vir um monte de bobeira na cabeça. Eu comecei, até comprei o Rescue, foi bem naquela época que você começou o curso. É ali, né? Eu manipulei o Rescue, mas assim, não me ajudou bastante, mas chegou num ponto que, assim, meio que eu não consegui, sabe? Assim, dei uma desbalanceada mesmo, né? Aí procurei tratamento espiritual, enfim, aí voltei pro eixo. Não estava dormindo, depois voltei a dormir e tal, enfim. Fiz o exame, mas perdi o exame, que eu não fiz o preparo direito, eu fiquei tão tensa que eu não consegui evacuar tudo. Olha só. Sabe? Não consegui, assim, fiz só uma parte, não consegui realizar inteiro. E eu não voltei mais na médica, mas eu falei, bom, aí na mesmo exame eu fiz a endoscopia e a colonoscopia. Eu falei, se a médica não me chamou lá, a parte da endoscopia, tá tudo bem, né? Deu uma gastrite, que é uma gastrite que eu trato, né? É o mais sensível, né? Assim, mas tudo bem. E a colonoscopia não ficou completa, e eu não voltei na médica, até preciso voltar, né? É um medo que eu preciso superar, porque foi um medo que eu, sei lá, enfiei na cabeça. É uma coisa que, assim, que me aterrorizou bastante, que acho que é uma coisa que ainda preciso melhorar. Quando do acidente, né, eu fiz 2 cirurgias no ano do acidente, em 94, depois eu fiz mais uma em 97, e eu fiz no Hospital das Clínicas em São Paulo, né, eu fiquei sozinha, porque lá era tudo, né, gratuito, e assim, eu tive uma sensação muito ruim pós-cirúrgica, porque eu chamava as pessoas, eu comecei a sentir muito calor e eu não conseguia me descobrir, olha só. E eu comecei a gritar assim, pelo amor de Deus, alguém me descobre, alguém não sei o quê. Então, acho que essa sensação meio assim de dormir, não acordar, não ter alguém, eu acho que isso em algum momento acabou, sabe, de trauma, né? Assim. Parei que falhou. Deu uma Entendeu? falhada na tua internet. Então, eu falei que em algum momento gerou algum trauma, sabe? Tá. E se não ter ninguém por perto, entendeu? Pós-cirúrgico, acordar, entendeu? Sim. Então, eu acho que foi uma coisa meio que daí. Mas, assim, tirando, assim, Laura, em fases que eu já passei por tantos altos e baixos, eu posso dizer que até estou numa fase, assim, boa, uma fase ótima até, assim, com as crianças, mais centrada, estudando bastante, assim, peguei gosto de novo, sabe, assim, aquela coisa assim, olha, é aquilo, só sei que nada sei, estudando física quântica, e ler sobre isso, e ler sobre aquilo, abrindo, né, e assim, eu acho que é uma busca eterna mesmo, né, que a gente vai meio pulando, e você vê que todo mundo passa pela mesma coisa, né. Com certeza. A gente começou lá, que nem o chamado foi, na verdade, meio que um retorno, né, porque eu sempre fui envolvida com a lado da espiritualidade, e aí naquele momento de estresse, antes de eu parar de trabalhar, eu não tinha nem tempo para ir em lugar nenhum. Eu falo, parece que você esquece, né? Que você não deve esquecer nunca, mas foi meio que né? Sim. E aí depois eu perdi minha mãe, aí eu voltei para o centro, e aí depois eu voltei para o chamado, e aí as coisas começaram, né? Aí veio a fito, aí veio um curso, outro curso, entendeu? Nessa fase que tu perdeu o sono, que tu disse, os conteúdos do chamado não te ajudaram, tu já tinha feito, né? Pois é, mas você fazendo as práticas. O ano passado? É. Ó, eu vou ser sincera, acabava não fazendo. Tá. É o que você falou. A gente tem, às vezes, muito conteúdo e pouco. A gente aplica bem, às vezes, para o paciente, né? E para a gente. Tá, e o que te fez perder o sono naquela época foi essa questão do fazer o exame
exame que, na verdade, poderia detectar, já que tu já tinha tirado um nódulo antes, que poderia detectar alguma coisa. E assim, eu não pensava, acho que nem no diagnóstico, eu pensava meio no preparo, que é muito chato, Sim, né? é chato mesmo. É muito chato. E pensava, acho que na questão eu acho que meio inconsciente era um pensamento meio acelerado na questão da anestesia. Na hora que eu conseguia relaxar para dormir. Tu falou uma gastrite. O que tu tá tratando? Como é que tu tá tratando essa gastrite? Então, Você não tá tô tratando tratando alguma assim coisa? de nada. Na verdade, como eu te falei, eu não voltei no médico, mas assim, eu não tenho dor, assim. Eu cuido muito, assim, da alimentação. Eu sei os meus fracos, né? Gordura é uma coisa que pega, assim, muito. Procuro não abusar também muito de doce. Café, eu amo café, mas eu também dou uma segurada, porque também sinto que mexe, assim, né? Mas assim, mais coisa natural, chazinho, entendeu? De quê? Que fazem Tomo um tu? chazinho de camomila, erva doce. Eu tenho também espinheira santa, de vez em quando eu faço espinheira santa, né? Assim. Às vezes eu tomo um omeprazol, mas assim, uma vez ou outra, que eu tô sentindo que, sabe, assim, que você deu uma extrapolada. Sim. Entendeu? Tu. Peraí, deixa eu achar. Eu ia perguntar alguma coisa, eu me esqueci. Tá, tu usa o chá. Tu toma bastante água? Era isso que eu ia perguntar. Então, tomo, mas, por exemplo, hoje que eu saí com as crianças à tarde, quando eu tô na rua, acabo não consumindo, mas eu viro e mexe, vou pra pia, não sei o que lá, tomo um pouco de água. Fui agora lá, enquanto você estava aqui, peguei uma água. Eu procuro sempre tomar bastante água. Tá. Faz assim, ó. Funcho, não é erva doce, né? Erva doce é a sementinha do funcho. O funcho mesmo, os cabelinhos aqueles, verdinho. Pega um raminho, tipo, sei lá, mais ou menos da palma da tua mão, assim, um raminho. Coloca no liquidificador com água e bate. Faz água de funcho, não é suco, água de funcho. Funcho com água? Se tu quiser coar, tu coa. Se não quiser, não precisa, porque tem um gostinho bem bom, né? E toma aquilo por água, sabe? Faz bastante daquilo e deixa na geladeira ou deixa na garrafinha, não sei o que, e toma por água, assim, principalmente quando tu tiver com essas dores, ou tiver mais propensa à crise de gastrite, que ajuda muito. Aprendi com uma farmacêutica que me disse que água de funcho cicatriza até úlcera. Então, para gastrite, né? E é bem refrescante, assim, de tomar, é bem saborosa, é bem bom. Sim. Mas com certeza vamos fazer, né, no teu floral vai ter alguma coisa a respeito disso. Deixa eu ver aqui, na verdade tu já me deu bastante informação, eu vou salientando aqui contigo e vamos vendo se é alguma coisa eu quero te perguntar mais. Então, sobre a questão de procrastinar, muito planeja e pouco executa. Poderia estar atendendo mais, fazendo cartão, essas coisas, então algo que te ajude nesse foco, né? Mas tu te comunica bem, né, Cris? Essa questão, assim, por exemplo, que as meninas colocaram, de falar sobre o trabalho e tal, isso é tranquilo para ti hoje, né? Vou te dar uma dica. Tu falou sobre a questão de que as pessoas aí não são muito abertas a ouvir sobre terapias alternativas, tu disse. Esse termo alternativa deixa muito a desejar. Na verdade, não é uma alternativa, né? O que a gente trabalha são práticas complementares e integrativas, é para complementar outros tratamentos, integrar o ser humano, né? Ver o ser humano como um ser integral e integrar com outras terapias também. Porque a alternativa leva a isso, é uma coisa ou outra, né? Razão. Então, às vezes é isso, às vezes quando a gente vai comunicar, imagina, a pessoa não tem o conhecimento do floral. Pode ser que tenha lá no seu sistema de crença um monte de coisa que nem a prof de vocês tinha, achando que era tudo bobagem essa água de flor. E aí vem alguém e diz a alternativa. Não, que alternativa? Entre uma coisa e outra. Essa daqui que eu já conheço, que é o remédio, né, o alopático, vou para cá, né? Então, em como
como comunicar isso, né? E outra coisa que eu sempre falo também é sobre isso. Muita gente não tem o conhecimento e tá tudo bem não ter o conhecimento. Muita gente tem o preconceito e duvida e tá tudo bem duvidar. A gente só tem que conseguir mostrar que tá tudo bem duvidar, mas se a pessoa estiver pronta para olhar sobre um outro ponto de vista, sobre uma outra ótica, né? Tem muito a conhecer aí. E, de novo, a questão de vocês publicarem as coisas nas redes sociais, de falarem, não só enquanto estão querendo ofertar o trabalho, porque, na verdade, o legal é quando a gente vende o trabalho sem vender, né? E a terapia floral faz muito disso, e tu sabe, tu já tá dominando bastante, né? Então, falar sobre flores, que é muito fácil pra gente, que é muito leve, a gente pode fazer isso no dia a dia, sem estar querendo vender, né? Mas claro que nunca vai ser como uma consulta, né? Que com todas as práticas que tu utiliza, com todos os atendimentos que eu sei que tu tem, eu sei que a terapia floral é mais uma ferramenta onde tu pode aprofundar muito mais com o teu cliente. Mas procura comunicar um pouco mais disso no teu dia a dia também, né? Eu acho que tu uma vez me comentou também, não sei se era na escola do teu filho, né? Alguém, acho que uma mãe que tu estava conversando, que tu auxiliou numa situação assim, né? Ele até virou meu paciente, o meu consulente, né? Ele e ela, eu atendo o menininho. Agora com os florais, voltando às aulas, porque assim, ele melhorou na questão de dormir. Eu tratei bastante com fito, cheguei a fazer barras, reiki, né? Mas agora, se ele voltar, já vai ter uma fórmula certeira para ele. Bom, isso essa aí parte mesmo. de acordar, assim, enfim. Sim. Então, assim, a questão do acidente, né? Muitos traumas, a fratura, a perda do namorado, as cirurgias, né? A solidão pós-cirúrgico, tudo isso, com certeza, flores para esses traumas aí, ressignificar isso, elaborar, ter esse aprendizado, que eu sei que tu tem, com certeza, mas que a gente não precisa poupar, né? Essa melhoria das flores. Não. Não vai incluir. Você pode esperar um segundo só? Claro. Só um segundo. Peraí que eu coloquei um bolo no forno e tá pitando. Peraí. Tá bom, tá bem. Por que não dá para sentir o cheiro aqui, né? Até bom. Voltei. Tá, eu pausei a gravação aí. Tá. Então, voltando. E, na verdade, eu esqueci de pausar a gravação entre um atendimento e outro. Essa aula vai ficar longa para vocês. Depois eu vejo se eu vou cortar ou não. Cris, então, voltando aqui a recapitular, né? Então, em 2018, tu disse que melhorou da ansiedade. Então, hoje tu não vê nada de ansiedade, tu acha que não tem o que tratar nesse sentido? Eu acho que perto do que já foi, sabe assim, de você sentir, às vezes você tá até trêmula, ou muito assim, cabeça white chestnut. Não, agora não. Tá. Graças a Deus, assim, tô bem centrada. Tô na pia fazendo uma coisa, tô lá, posso até estar pensando uma coisa ou outra, mas tô prestando atenção, entendeu? Sim. Tô estudando, né? Agora já foi assim de, né, assobiar e chupar cana, né? Fazer mais um pouco agora. Não, eu posso dizer que tá bem tranquilo. As minhas flores até sobreviveram, né? Eu comprei uma jardineira, depois eu mando a foto de empatins, todas coloridas aqui. Que legal. Porque eu plantava uma época e elas morriam, e eu falei, bom, acho que eu não tinha entendido, porque elas doavam toda a energia e morria, né? Sim, claro, com certeza. Muitas. Que bom, e se agora elas estão sobrevivendo perto de ti, é porque realmente é verdade. O remédio fez efeito. Com certeza. Então, para essa dor de estômago, né, essa gastrite. Eu lembrei de uma coisa. Intestino preso. Lembra que eu te falei que até você me recomendou o Rock Water, né? Nesse lado, na mão esquerda, tem um pequenino cisto aqui, eu nem sei, todo mundo fala que é aquela síndrome, tal.
Ele até melhorou, porque na minha fórmula, agora que eu tô tomando, eu coloquei o Rock Water. Ah, que coisa boa. Mas assim, eu acho que eu carregava a sacola, né? E eu, como sou muito magrinha, eu pegava assim, etc e tal. Sim. Mas aí eu percebo, né, que em algumas fases eu tô mais tensa, né? Aí eu acabo, acho que, jogando um pouco essa tensão para os braços, né? Para a mão, entendeu? Tudo que é mobilidade, né? Tudo que eu tenho que fazer, entendeu? Sim. Tanto chegou a ver a aula dos outros vibracionais? Eu tô terminando, eu voltei, né, dos florais complementares. Eu tô bem terminando. Eu fui lá para o Isope depois que a gente conversou. Aí eu voltei para os florais de Minas, então estou terminando os florais de Minas. Então acho que é a próxima aula, né? Que é outros vibracionais. Isso mesmo. Tá. Ali eu falei sobre o analgésium, que é um gel que faz o caminho da dor. E eu expliquei um pouquinho. Eu expliquei bem basicamente, tá? Mas de repente é algo que tu pode aliar aí. Não, legal. Né, ao floral. Sim. E é bom ter em casa, às vezes, inclusive quando eu fui fazer a aula para vocês, eu nem me lembro se eu tava, eu acho que eu nem tava com o meu analgésico, o marido tinha dado uma copiada no meu analgésico, que às vezes ele precisa. Então, essa questão do intestino, da digestão, do cisto, né, na mão, esse medo, pavor de voltar na médica, né, para saber dos exames. Então é isso aí, eu acho que são essas questões que eu vou priorizar na tua fórmula. Com relação à família, acho que tá tudo ok, né, pelo que tu estava falando, com as crianças. Eu até ia falar isso, porque eu fiz uma fórmula para cada um aqui de casa, e eu, assim, maravilha. A pessoa que eu tô mais sentindo efeito é na minha filha. Que maravilha. Eu falei isso para ela, a carinha dela aqui, ela tá rindo. Porque ela é bem, às vezes, dura, assim, né? E assim, eu falei, filha, você tá respondendo de uma forma diferente, teu irmão tá falando que você tá brigando, mas você não tá brigando do jeito que você brigava, não tá explodindo tanto, entendeu? Mais tolerante, né? Coisa então, boa. Eu tô bem feliz. Agora, o meu filho, eu vou mudar a fórmula inteira, né? Porque, olha, vou te falar, viu? Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Mas é assim, a gente vai mudando, vai adaptando, porque a gente também vai se redescobrindo algumas coisas, né, com o floral, vai tirando as cascas da cebola, né? Exatamente. E é isso aí mesmo. Então, meu amor, eu vou fazer a tua fórmula, gratidão pela confiança, Obrigada, tá? você, querida. Fazer a tua fórmula e assim que tu começar a tomar, tu me fala, né? Embora eu sei que tu tá acostumada e tal. Qualquer dúvida, sabe? Meu WhatsApp tá aí. Se até eu mandar a tua fórmula no teu WhatsApp, tu lembrar de mais alguma coisa, pode me mandar uma mensagem, alguma coisa, e a gente vai se falando. Eu queria só comentar uma coisa, né, para até os demais. Eu sempre tive muita dor na coluna, eu tinha uns pontos, assim, na metade da coluna que doíam demais. Depois que eu comecei a estudar bem a física quântica, comecei a liberar algumas coisas, assim, eu não tenho reclamado, assim, de dor na coluna, sabe? Que maravilha. Eu tenho uma fratura de cóccix, eu caí do cavalo, eu tenho várias situações. Eu caí do cavalo antes do acidente, eu tinha 19 anos, fui andar sem tela, e aí eu bati, depois de correr, o cavalo cansou, deu uma relinchada assim, e eu caí pelo meio da coluna, e eu bati o cóccix e fraturei. Nossa. Só que eu não sabia, montei no cavalo e saí andando. Mas por conta disso, eu deito no chão, eu não consigo, minha coluna ela não fica totalmente, né? Porque o cóccix acaba tendo aquele desvio, tudo, né? Sim. Mas assim, é uma coisa que já me incomodou muito, mas hoje... Não te dói mais? Não, tá bem assim, tranquilo. Que beleza. Porque coluna, né, todo mundo fala que é o peso da vida, é o peso das coisas, enfim, então assim, tá bem tranquilo. Então eu vou colocar aqui queda de cavalo. Do cavalo. Que ano foi isso? 2000 não, 1992, 92. Tá. Tô entregando a minha idade. Mas, eu já ia dizer, Cris, sério mesmo, que idade tu tem? Eu tenho 46 já, esse ano. Ah, mas não parece. É bom, né? Photoshop no vídeo agora até. Nossa, cara de guriazinha. Então tá, meu amor, gratidão pela confiança.
Um beijo pra você. Beijo. Vou mandar um pedaço de bolo para todo mundo. Ai, coisa boa. Pois é, enquanto tu foi lá, eu fiquei pensando, ai, meu Deus, por que não dá para sentir cheiro? Falei, não, mas ainda é até bom que eu não estou sentindo cheiro, que senão eu fico com vontade. Tá bom, querida. Obrigada, tá? Nada. Beijo, meu amor. Beijo. Deixa aqui para fixar, pessoal. Deixa eu pausar aqui um pouquinho a gravação. Então tá. Vou fazer mais um sorteio, então. Mas eu tô dizendo... Ai, até caiu da minha mão. Ai, meu Deus, que bando de bruxa que eu reuni. Quem será? Quem será? Que já tá rindo lá. Ai, também esse troço não